Fala pessoal, sou o Gomes. Hoje teremos loucura, pois vamos relembrar os GP de São Luís do ano passado. Já que no último domingo tivemos a corrida lá e foi uma loucura, sendo o ponto mais alto o líder da corrida capotando. Mas o assunto é da corrida do ano passado. O ponto mais alto dessa corrida foi o Newgarden, um dos líderes rodando e por pouco não batendo. E depois teve muito caos. Teve até bandeira vermelha. E como o vídeo é meio longo, deixa o like, já vamos para o vídeo. A temporada da Indy em 2024 tinha 17 corridas e na 13ª tínhamos a etapa de Gateway. Mas até ali tínhamos vários vencedores, sendo 7 em 12 provas. E o maior vencedor era o Palou, com 3 vitórias, pois uma delas foi um desafio de $1 milhão. Mas depois daquela corrida em Toronto, o Palou liderava, com vantagem de quase 50 pontos sobre o Power, o segundo. Dixon era o terceiro. Herta e Patrício, o Pato Allward em quinto e fechava o top 5. Mas agora sim, vou mostrar a pista de St. Louis. Eu achei apenas um treino, mas diferente da Fórmula 1, a duração desse vídeo tem incríveis 11 minutos. E para adiantar esse resumo, nesse treino o Malucas, sim, tem um piloto chamado Malucas. E ele foi o mais rápido, com a média de 178 milhas por hora. E sim, em ovais o quali é feito pela média de milhas por hora. Mas falando em quali, vamos a ela. Infelizmente ou felizmente eu não achei o quali completo. Então vamos para os highlights de apenas 5 minutos. De primeiro momento, vimos o Malucas assumir a ponta com 179 milhas por hora. Mas depois vinha o Rosenqvist, era melhor e com isso liderava. Em seguida vinha o Newgarden. O rei de Gateway ficou em terceiro. Depois o quali foi passando, até que McLaughlin fez uma volta linda e por isso liderava a qualificação. Logo em seguida o Herta abria sua volta, mas de curva 1 ele perdia o carro e batia no muro. Ele até conseguia voltar, mas a asa traseira estava toda quebrada. Mas depois os pilotos iam para a pista, faziam voltas, mas ninguém conseguiu bater o tempo do Scott. Por isso ele cravou a pole. Mas após esse quali, tínhamos grid formado. E sim, vai ser nesse momento das voltas de formação. McLaughlin na pole, Malucas em segundo, Newgarden em terceiro, Power em quarto, Kirkwood, Grosjean em sexto, Ericsson, o nosso pato, em oitavo, Daly e Armstrong fechavam o top 10. Após essas doideiras, vamos para o domingo. Aí pessoal, eu tô aqui outro dia, até por isso que a luz está até melhor aqui, eu tô gravando de dia. Mas na ESPN tínhamos um pré-corrida show, que tinha os comentários do Christian Fittipaldi, ex-piloto da IndyCar. Mas uma informação bem importante, é que eu fiz esse roteiro vendo corrida no canal oficial da Fórmula Indy, isso sendo para ter uma melhor imagem. E a CNBC, a emissora que transmitia a corrida, fazia intervalos. E por isso me desculpem se eu esqueci de algum fato. Mas depois tínhamos as voltas de formações. E depois os carros se alinhavam, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Scott largou bem e por isso seguiu na ponta. Mas atrás o Power ia por fora e passava o Newgarden. E sim, são 260 voltas. O tempo de volta é na média de 30 segundos, ou até menos. Na volta 2, o Power já ia para cima e já passava o Malucas para ser o segundo. Mas atrás o Grosjean passava o Newgarden. Mas o Novo Jardim repassava o francês. Na volta 4, vimos a largadaça do Herta. Ele saiu lá de trás e ganhou várias posições. Na volta 7, o Kirkwood ia com tudo, mas o Grosjean segurava até que tocava. Mas os dois seguiram na pista. Enquanto lá na frente, a briga ia ao extremo, com o Ericsson indo por fora e passando o Joseph. E logo depois tínhamos a bandeira amarela. Se você não sabe, a bandeira amarela tem a entrada do Safety Car, ou melhor, do Pace Car. Na volta 11, alguns pilotos já paravam, mas na 14 o Pace Car saía. Então já tínhamos a bandeira verde. O McLaughlin relargou bem, seguiu na ponta, mas atrás tínhamos o trio White. Na volta seguinte, Pato e Joseph ficaram roda a roda, mas o americano seguiu na frente. Na volta 17, o Malucas ia lá e assumia a liderança. Logo depois, o carro da Jucos era rodado, e por isso tínhamos de novo a bandeira amarela. Mas na volta 26, o Pace Car saía, e por isso tínhamos de novo a bandeira verde. O Malucas relargou bem e seguiu na ponta. Depois o Power ia para cima e passava o Malucas e voltava à liderança. Na volta seguinte, o Pato ia com tudo e ficava roda a roda com o Newgarden. Mas de novo, o americano seguia na frente.
Na 33, o Palou tinha uma briga boa com o Vic, até que o Herta chegou neles. E ele ia por fora e passava o Palou para ser o nono. E na volta 41, a transmissão ia para os comerciais. E quando voltava, mostrava o carro do Pato sendo puxado pelos mecânicos para outra área. E depois vimos que o mecânico abandonou por causa do motor. E com isso, era fim de prova para a McLaren 5. E na volta 60, alguns pilotos pararam no box. E a saída do Herta foi loucura. Logo depois, Power e Newgarden também faziam suas paradas. E quando Newgarden saiu, o McLaren entrou. E com isso, na pista, o novato Lawrence Stigall assumia a liderança. Na 67, o Stigall entrava no box, enquanto o Pato dava a entrevista falando do seu motor que foi-se embora. Na volta 70, Ross e Dixon pararam no box. E quando Dixon saiu, do nada apareceu várias imagens de St. Louis. E depois foi pro intervalo. Quando voltou, o Power já era líder. E a corrida ficou meio chata, até a volta 86, quando tínhamos uma batida e era do Simpson, não do desenho, mas sim do Keith. Ele perdeu o carro na curva 4, e aí já era. Isso na volta 96 foi quando o PSK saía. E tínhamos de novo a bandeira verde. O Power relargou bem, enquanto logo atrás o McLaren ia com tudo e passava o Malucas para ser o segundo. Depois a corrida ficou tranquila, tirando algumas brigas lá atrás. Já na volta 118, Malucas e Herta pararam no box. Logo atrás era o Newgarden e Palou que trocava os pneus. E não demorou pro Power também parar no box. Depois a corrida foi passando, mas os pilotos seguiam sem parar. E por isso o Power, que era o líder, seguia um pouco atrás. E na volta 144, o Stigall pegava o vácuo, mergulhava e passava o Dixon. E voltava a ser líder. E só na volta 147, que não tinha parado, parou no box. E por isso o Power finalmente voltava à liderança. Na 167, o maluco já fazia outra parada. Na volta seguinte, o Newgarden ia lá, parava e trocava os pneus. E quando saiu, o Power entrou. E quando o Power ia saindo, na pista o Newgarden ia por fora. Mas o maluco segurava. Não por muito tempo, pois na reta, o Novo Jardim ia com tudo e fazia ultrapassagem. E na volta 172, o Newgarden ia por fora. E por pouco, não batia no retardatário. Na 188, o Newgarden ia com tudo e chegava no McLaren. Na curva 3 ele ia, mas era fechado. Na volta 194, olha o tanto de retardatário. E os líderes, McLaren e Newgarden, estavam nesse meio. E na volta seguinte, o Newgarden ia por fora, e já passava um. Na curva 1 ele ia por fora. Passou para o Palou, mas isso não deu certo. E o Newgarden, como já está embutido de novo na traseira do McLaughlin, que quase estampa a traseira do retardatário. Eles estão colocando uma volta em cima do Palou. Perdeu, bateu o Newgarden. Joseph Newgarden deu salvada impressionante, mas mesmo sem batida, tínhamos a bandeira amarela. Na 197, durante a amarela, a gente viu o tanto de retardatário que tinha entre Newgarden e McLaughlin. O Joseph era apenas o quarto. Na volta 200, McLaughlin e Newgarden entraram no box. O trabalho do Scott foi melhor do que o do Joseph. Na 204, vários pilotos entraram no box. E o Herta quase saiu na frente do Palou. E só depois disso que veio o replay do Newgarden. E vimos que ele subiu muito, pegou sujeira e por isso rodou. Mas na volta 206, o PSK finalmente saía. E por isso, pela quarta vez, tínhamos a bandeira verde. O Power relargou bem e seguiu na ponta. Enquanto McLaughlin e Newgarden ia com tudo tentando passar os retardatários. Na volta seguinte, ele ia por fora e sem medo passava o Dixon. Na volta 215, vimos que até o Palou estava nessa volta. E do P10 até o P22, todos estavam uma ou até mais voltas atrás. E na 218, o Malucas já parava de novo. E o Power logo depois fez o mesmo. E na volta 223, vimos que a Penske tinha 3 estratégias para os 3 carros. E por isso, McLaughlin tinha vantagem de quase 3 segundos para o Newgarden, que era o segundo. E depois o gráfico mudava. E por isso, quando faltavam 27 voltas, o Newgarden vinha chegando. Enquanto o McLaughlin tentava se livrar do Herta. E depois o Newgarden de novo ia por fora. E também passava o Herta. E por isso apenas o top 3 estava na mesma volta. E quando faltavam 22 voltas, o Rosenquist parava no box. E por isso apenas o Newgarden estava na mesma volta do McLaughlin. E depois na pista, o Malucas enlouquecia. Mas o Power não tinha espaço. E por isso tínhamos o toque.
E logo depois a batida forte do Malucas. E com essa batida tínhamos a bandeira amarela. Não demorou e vimos o Malucas saindo do carro andando. Logo depois vinha o replay. E pela minha visão dava pro Power ter ido mais pra cima. Mas isso não aconteceu. E quando faltava 18 voltas, os líderes entraram no box. E a pesca foi melhor que o Newgarden. E por isso ele voltou na frente do McLaughlin. E com isso o Newgarden era o líder. Logo depois revimos o trabalho incrível com o carro 2. E depois quando faltavam 11 voltas, do oitavo para trás, todo mundo entrou no box. E quando faltavam 10, tínhamos a bandeira verde. O Newgarden, meu amigo, com esse voo, tínhamos de novo a bandeira amarela. Depois vimos que o Power foi passageiro, pois o Rossi queria acertar o tempo da bandeira verde. Já que na Indy, quando aparece a luz verde, tu já pode acelerar, sem depender do líder. E depois o Will Power estava revoltadaço com o Newgarden, pois ele segurou o pelotão. E só para deixar claro, tínhamos a bandeira vermelha. E depois de uma entrevista, apareceu o Power ainda revoltado. E depois a transmissão mostrou quando tínhamos a luz verde, o americano seguiu segurando o grid. E aí vai da sua opinião. O Newgarden foi culpado pela batida do Power? Deixa aí nos comentários. E depois demorou, mas os carros já voltavam para a pista. E o PSK finalmente saía. E com o pôr do sol tínhamos a bandeira verde. O Newgarden relargou muito bem e por isso seguiu na ponta. Quando faltavam 5 voltas, o Lug Verde ia com tudo. Chamou a reta para dançar e na curva 3 ele passava o carro 26. E com isso era o terceiro. E depois foi só lazer, pois o Joseph abriu a volta final em St. Louis. Ele que teve uma corrida maluca, sofrendo com o trânsito, rodando e salvando. Com caos e polêmica no final, o rei de São Luís voltava, pois Joseph Newgarden vencia a corrida em Gateway. McLaughlin foi guerreiro, mas ficou em segundo. E o Lug Verde, o novato, ficou em terceiro. E nem demorou, o Joseph já chegava no Victory Lane. Ele subiu no carro e comemorava a vitória. Após a quarta vitória do Newgarden em St. Pete, ou melhor, em St. Louis, St. Pete. No fim da temporada, o Palou foi melhor e por isso conquistou seu terceiro título. Mas fez esse vídeo hoje e por favor deixa o like. Agora que chegou a uma hora de gravação, por favor deixa o like. É isso, meus manos, nos vemos segunda-feira com um novo vídeo no canal. Cachorro, do nada. Mas é isso, 3 dias. Muito obrigado, falou e fui.